Damn Reincarnation, capítulo 23. Treinamento de Mana, 1. Eu não vou tomá-lo como meu discípulo imediatamente, afirmou Lovelian com firmeza. Eward tentou suprimir as borboletas em seu estômago, enquanto se virava para olhar para Lovelian. Seus olhos brilhantes estavam cheios de desejo e antecipação por seu futuro em Aroth. No entanto, Lovelian não estava em uma posição em que pudesse conceder incondicionalmente os desejos desse jovem. A Torre Mágica Vermelha, da qual sou o mestre, é especializada em magia de invocação. Sendo assim, você deve primeiro ir a Aroth e fazer o teste sistemático de aptidão para ver se você se encaixa em nossa especialidade. Mas e se eu tiver uma aptidão para magia de invocação? Eward perguntou esperançoso. Se for esse o caso, então será ótimo, mas a aptidão por si só não o qualificará para ser meu discípulo. Com isso, Lovelian claramente traçou o limite do que estava disposto a fazer. Eward pareceu desapontado por um momento, mas rapidamente mudou de expressão, ciente de Gilead e Tanis, que estavam sentados ao lado de Lovelian. Eward estava prestes a deixar aquela casa sufocante. Só isso já seria o suficiente para fazer daquele um momento de celebração. Mesmo que ele não pudesse se tornar discípulo de Lovelian imediatamente, o fato de que poderia deixar sua família para trás e fugir para outro país fez as pontas dos dedos de Eward tremerem de emoção. É porque há muitos bruxos que desejam ser meus discípulos, Lovelian continuou falando. Em Aroth, sua identidade como herdeiro do clã Lionheart não lhe dará nenhuma vantagem, a menos que tenha talento suficiente para silenciar todos os protestos dos outros magos. Não posso tomá-lo como meu discípulo. Entendo, disse Eward em um tom muito moderado. Agora que havia dado seu aviso, Lovelian começou a confortar Eward. Embora Aroth não mostre nenhum tratamento especial para aqueles que levam o nome Lionheart, sou o velho amigo de Gilead, antes de ser o mestre da Torre Vermelha. Com meus recursos, poderei oferecer a você muitas oportunidades e também protegê-lo das vozes que alegam discriminação injusta. Tudo isso para lhe proporcionar o melhor ambiente para treinar a magia que combinar com sua aptidão. Todas aquelas promessas fizeram o coração de Eward bater mais rápido em excitação. No entanto, Eward não se apressou em aceitar a oferta ou caiu no riso, não importa o quanto ele quisesse. Em vez disso, ele se virou para Tanis e Gilead com olhos tímidos. Isso é algo que você deve decidir por si mesmo, Gilead falou primeiro. Não há necessidade de se preocupar comigo. Se quiser ir, então vá. Pai, Eward murmurou. Eward. Tanis, que ficou em silêncio, de repente chamou enquanto olhava para o filho dela. Esta é uma oportunidade que seu pai trabalhou duro para lhe conceder. Receba-a com gratidão. Eward se acovardou em silêncio. Percebendo o desconforto do filho, Gilead assumiu. Que razão você tem para hesitar? Afinal, desde jovem, você sempre demonstrou mais interesse por magia do que por espadas ou lanças. Eward ainda parecia inseguro, mas não conseguia pensar em algo para dizer. Pelo seu bem, pedi a vários dos maiores magos da capital para virem te ensinar, mas infelizmente, nenhum deles era adequado para se tornar seu professor. Gilead suspirou desapontado. Havia alguma ironia naquelas palavras. Os magos que foram convidados da capital para ensinar magia a Eward eram todos magos famosos que poderiam ter ascendido a posições de prestígio considerável em suas torres se tivessem escolhido permanecer em Aroth. Nenhum deles se tornou professor de Eward, porque o próprio Eward não conseguiu se dedicar totalmente ao estudo da magia. Esta casa sufocante havia suprimido tanto a paixão de Eward quanto seu livre-arbítrio. Eward, disse Tanis estreitando os olhos. Eward estava com medo de encarar o olhar de sua mãe. Ele tinha muito mais medo de sua mãe, que estava sempre ao seu lado monitorando todas as suas ações, do que de seu pai, o patriarca de sua casa. Tanis começou uma de suas repetidas palestras. Você não deve se esquecer. Você é o primeiro herdeiro do clã Lionheart. Como meu filho, está destinado a se tornar o patriarca da família principal. Eward odiava o som daquelas palavras. Elas o enchiam de medo e pesavam sobre seus ombros cada vez que ele era forçado a ouvi-las. Incapaz de dizer qualquer coisa em resposta, Eward baixou o olhar para o chão. Você não deve esquecer esse fato mesmo em Aroth, Tanis concluiu com firmeza. Tanis, Gilead repreendeu sua esposa. Tanis se defendeu. Como mãe dele, estou apenas tentando encorajar meu filho. Gilead estava apenas tentando acalmá-la,
mas Stannis lançou um olhar frio ao marido. Ela não tinha concordado totalmente com os planos de seu marido para começo de conversa. Ela odiava a ideia de um estranho como Eugene entrar na família principal. Logo uma adoção? Que ridículo. Não era suficiente que Gilead tivesse uma segunda esposa e acabasse com gêmeos. Ela também não queria enviar Eoward para Aroth. Se o filho mais velho, Eoward, fosse enviado para Aroth, era óbvio que aquela maldita Ancila ficaria louca de alegria. No entanto, Stannis não tinha escolha a não ser enviar Eoward para Aroth. Embora seu filho odioso tivesse nascido como o herdeiro mais velho da família principal, ele não herdou as qualidades necessárias para parecer adequado para tal posição. Pior ainda, ele tinha uma natureza fraca e ingênua. Não importa o quanto Stannis quisesse manter seu filho perto dela. Ao fazer isso, ela não seria capaz de ver nem mesmo a menor das melhorias nas capacidades de Eoward. Eoward. Stannis continuou em um tom mais suave, pegando a mão do garoto. Ela simplesmente olhou para o rosto do filho enquanto esperava que ele respondesse, sem dizer mais nada. Eoward lentamente se forçou a levantar o olhar e encontrar os olhos de Stannis. Naquela noite, Stannis passou muito tempo conversando com Eoward em seu quarto. Eoward partiria com Lovelian para Aroth no dia seguinte. Stannis esperava que Eoward pudesse se tornar discípulo de Lovelian. Mas se ele não pudesse fazer isso, ela pelo menos esperava que ele pudesse aumentar suas chances de suceder seu pai interagindo com outros magos em Aroth. Ela esperava que, ao se dar bem com esses magos, ele pudesse criar relacionamentos que mais tarde o beneficiarão, ganhando assim apoio para sua tentativa de se tornar o patriarca. Esta era uma oportunidade que ele não poderia aproveitar permanecendo na propriedade principal. Você é o herdeiro do clã Lionheart. Stannis repetiu esta fala várias vezes ao longo da noite. Sim, mãe! Incapaz de levantar os olhos do chão, Eoward repetiu a mesma resposta todas as vezes. No dia seguinte ao banquete, muitas pessoas estavam saindo da propriedade principal. Lovelian estava indo para Aroth com Eoward. Gargeth e Desra estavam voltando para suas casas junto com seus pais. Mesmo os desistentes, cujos nomes não eram importantes o suficiente para serem lembrados, tinham ido embora. Então, o anexo deveria estar quase vazio. Mas os criados no anexo ainda estavam fervilhando de atividade desde cedo naquela manhã. Isso porque, a partir de agora, o anexo seria usado exclusivamente por Eugene e Gerhard. Gilead havia oferecido para eles ficarem com ele na mansão da família principal, mas Eugene rejeitou essa oferta. Isso foi por causa de seu pai, Gerhard. Se ele acabasse ficando na mansão principal da propriedade sem uma boa razão para isso, Gerhard provavelmente não teria escolha a não ser continuar pisando em ovos ao redor dos membros da família principal. Então, em vez de serem obrigados a suportar esse desconforto, morando separados no anexo, as coisas seriam mais fáceis para os dois. Espero nos darmos bem de agora em diante, disse Eugene com um sorriso. Nina acenou com a cabeça em resposta. Seus deveres como serva dele não foram suspensos após o final da cerimônia de continuação da linhagem. Seguindo o pedido de Eugene, Nina continuaria a servir como sua assistente pessoal. Nina sabia que isso era um sinal de carinho de Eugene. Há algo que você gostaria que eu trouxesse de Guido? Gerhard perguntou enquanto se preparava para sair. Não preciso de nada, pai. Você deve se concentrar apenas em arrumar suas próprias coisas, respondeu Eugene. Mesmo que ele estivesse sofrendo de dor de cabeça como parte de sua ressaca, Gerhard não podia descansar até que ele se recuperasse. Porque ele precisava ir para Guido imediatamente, com alguns dos jardineiros da família principal. Como estaria morando no anexo com Eugene de agora em diante, ele precisava providenciar o fechamento de sua mansão em Guido. Todos os cavaleiros que serviam Gerhard por tanto tempo, assim como todos os servos e jardineiros, estavam esperando por ele em Guido. Embora ele não pudesse retornar à propriedade principal com todos eles, alguns poucos escolhidos acompanhariam Gerhard de volta. Enquanto isso, alguns seriam deixados para trás e encarregados do dever necessário de manter a propriedade agora sem dono. Desde que fossem bem pagos, muitos dos criados estariam dispostos a ficar em sua antiga mansão. Já que os itens do anexo são muito melhores do que os da nossa mansão, não embale coisas que não vamos precisar, aconselhou Eugene ao pai. Ainda não me acostumei com a ideia. Vamos realmente morar aqui de agora em diante? Gerhard perguntou hesitante. Gerhard riu incrédulo enquanto se virava para ver o anexo.
Embora ele tenha tentado o seu melhor para se ajustar à situação várias vezes, a realidade às vezes ainda parecia um sonho. Mas isso é definitivamente a realidade, ele lembrou a si mesmo. Gerhard sentiu seu coração se encher de orgulho ao olhar para o rosto sorridente de seu filho. Depois de abraçar o filho mais uma vez, ele subiu na carruagem. Vá com segurança e certifique-se de se gabar de nossa boa sorte, disse Eugene com um sorriso quando viu Gerhard partir. A manhã do primeiro dia de sua nova vida como adotado havia passado assim. Normalmente ele teria começado seu treinamento naquele momento, mas Eugene apenas esperou sem rumo dentro do ginásio. Hoje foi um dia importante para Eugene de várias maneiras. Este não era apenas o primeiro dia no resto de sua vida como membro adotivo da família principal, mas também era o dia em que ele iniciaria seu treinamento em mana pela primeira vez desde sua reencarnação. Todas as escrituras de treinamento de mana começavam ensinando primeiro como sentir mana. Embora a mana estivesse em todo o mundo, você não seria capaz de encontrá-la a olho nu, não importa o quanto procurasse. Somente depois de refinar a si mesmo e seus sentidos de acordo com as escrituras de treinamento de mana, é que poderia começar a senti-la. Esse refinamento podia ser dividido em duas categorias: as técnicas de respiração e as técnicas físicas. As técnicas de treinamento de respiração acumulavam a mana que era dissolvida na atmosfera ao inalá-la. As técnicas físicas acumulavam essa mana através do movimento do corpo. Nenhuma delas era fácil de aprender, mas se Eugene tivesse que escolher, diria que as técnicas de respiração eram superiores às técnicas físicas. Uma vez que uma técnica de respiração era completamente internalizada, o usuário era capaz de absorver mana com cada movimento que fazia, mas era extremamente difícil para as técnicas físicas fazerem o mesmo. Em sua vida anterior, Hamel treinou sua mana de acordo com uma técnica física. Mais tarde, com o conselho de Siena e Vermouth, ele converteu sua técnica física em uma técnica de respiração. A escritura de treinamento de mana dos Lionheart é uma técnica de respiração, lembrou Eugene. Embora possa parecer óbvio, o treinamento de mana não pode ser feito apenas respirando normalmente. As técnicas de respiração usadas para treinar mana também exigiam um certo talento, um pouco semelhante à magia de conjuração. Você chegou cedo, uma voz chamou Eugene. Era John Lionheart. Ele se aproximou de Eugene enquanto conduzia 2 cavalos atrás de si. Sem mostrar nenhuma surpresa, Eugene inclinou a cabeça para John em saudação. Na noite anterior, depois que o banquete terminou, Eugene recebeu uma convocação de Gilead. Agora que a cerimônia de continuação da linhagem havia acabado e ele havia sido adotado pela família principal, era a hora de Eugene começar a treinar sua mana a sério. Para isso, Gilead decidiu fornecer uma explicação detalhada de como o treinamento de Eugene seria conduzido. Seu treinamento aconteceria em cima de uma linha lei, um lugar onde a mana estava fortemente concentrada. Nas profundezas da floresta da propriedade principal, havia uma linha lei que apenas os membros da família principal tinham permissão para visitar. A linha lei não surgiu naturalmente, mas foi formada pelo próprio Grande Vermouth 300 anos atrás. Apenas os filhos da família principal geralmente tinham permissão para fazer uso do poder da linha lei. Embora parte da razão pela qual Cian já fosse capaz de manifestar a luz da espada fosse por causa de seu próprio talento excepcional, a ajuda da linha lei inegavelmente desempenhou um grande papel em seu sucesso. Ele realmente criou uma linha lei artificial. Vermouth realmente era um monstro. Mesmo com a experiência da vida anterior de Eugene, ele ainda achava difícil compreender. Então Vermouth, de alguma forma torceu à força o fluxo de mana nas profundezas da Terra para criar essa linha lei artificial? E foi mesmo capaz de durar mais de 300 anos? Desgraçado, amaldiçoou Eugene silenciosamente. Se era de Vermouth que ele estava falando, isso definitivamente parecia possível. No entanto, em vez de sentir admiração pelas realizações de prestígio de Vermouth, Eugene não pôde deixar de sentir uma sensação distorcida de estranheza. O que diabos havia acontecido com o cérebro de Vermouth em seus últimos anos para que ele sequer pensasse em garantir a glória futura de seus descendentes criando essa linha lei? Tomar mais de 10 esposas, ter dezenas de filhos, dividi-los nas linhas diretas e colaterais enquanto prega a importância da legitimidade, e até mesmo criar a cerimônia de continuação da linhagem. Havia muita diferença entre o Vermouth de que Eugene lembrava e o fundador do clã Lionheart. Está nervoso? John perguntou de repente, tirando Eugene de seus pensamentos. Estou animado, Eugene respondeu com um sorriso.
Ele deixou de lado todas as suas dúvidas e sentimentos desagradáveis em relação ao Vermouth. De qualquer forma, Eugene foi adotado pela família principal e depois autorizado a usar a linha Lei graças à gentileza de Gilead. Dion também ia ajudar pessoalmente com a iniciação de mana dele, então ele não deveria deixar suas opiniões sobre Vermouth influenciarem sua visão da família principal, especialmente quando eles estavam atualmente cavalgando para a linha Lei. Não será fácil, avisou Dion. Porque mana é algo que está sempre ao seu redor, mas ainda é difícil senti-la pela primeira vez. Embora eu esteja te ajudando, como alguém que acabou de iniciar sua mana, você terá que passar por muitos problemas primeiro. É mesmo? Eugene perguntou. Sim. Quanto mais jovem se é, mais fácil é senti-la. Conforme envelhece, sua sensibilidade à mana diminui. Isso ocorre porque seu corpo se acostuma a não ser capaz de sentir mana. Dion continuou sua explicação. Isso era algo que Eugene estava ciente também. Assim como qualquer sentido que não tenha sido usado regularmente se tornava pior, a sensibilidade à mana também sofria o mesmo efeito. Cian e Ciel iniciaram seus treinamentos em mana quando tinham 6 anos. Quanto a Eward, minha cunhada estava um pouco ansiosa, então iniciou sua mana quando ele tinha apenas 5 anos. Ao dizer isso, Dion se virou para olhar para Eugene com um sorriso amargo. Embora eles tenham iniciado com mana desde tão jovens, ainda levavam cerca de 3 dias para sentir a mana. Eward. Não levou uma semana? Isso significa que ele demorou muito? Eugene perguntou. Não, foi realmente muito rápido. Os descendentes colaterais geralmente iniciam sua mana quando estão em torno de sua idade, mas dizem que leva cerca de 1 mês apenas para sentir pequenas quantidades de mana. Então, depois de absorver lentamente esses traços de mana em seus corpos, eles levam mais alguns meses até que possam desenvolver uma plena consciência da mana. Dion mostrou alguma simpatia ao explicar tudo aquilo. Eugene assentiu lentamente. Olhando para Eugene, Dion rapidamente acrescentou. Mas não deve demorar tanto, porque temos a linha Lei aqui, que lhe dá uma maneira rápida e fácil de sentir mana. Além disso, também estarei te ajudando. Quantos dias acha que vou levar? Eugene perguntou. Talvez 10 dias? Dion disse com um sorriso tímido. Dion estava mentindo. Na sua opinião, 10 dias seria realmente muito rápido. Embora 13 não fosse uma idade muito avançada para iniciar a mana, também não era uma idade particularmente precoce. E mesmo com a linha Lei, não podemos garantir que ele será capaz de sentir a mana, pensou. Mas Dion guardou suas dúvidas para si mesmo. Afinal, não era por isso que Dion estava aqui, para garantir o sucesso de Eugene? Então, por enquanto, ele precisava ficar do lado de Eugene. Primeiro de tudo, é importante que você seja capaz de sentir mana. Embora a mana na linha Lei já seja muito densa, além disso, estarei infundindo diretamente mais mana em seu corpo. Dion expôs o plano. Isso me permitirá sentir mais facilmente? Eugene perguntou. Isso mesmo, Dion confirmou. Ter um mestre como Dion ajudando pessoalmente com sua iniciação em mana era um grande privilégio. Eles realmente estão cuidando bem de mim, comentou Eugene consigo mesmo. Eugene inicialmente esperava que eles apenas lhe fornecessem algumas pedras de mana. Em vez disso, realmente permitiram que ele entrasse nos campos de treinamento em cima de uma linha Lei, e até mesmo colocaram um especialista ao seu lado para guiá-lo. 10 dias, hein? Se for esse o caso, passarei os 10 dias completos na linha Lei junto com você, Sr. Dion. Eugene verificou novamente os detalhes. Embora a linha Lei possa estar no meio da floresta, ela tem tudo o que precisamos. Apesar de pequena, tem até uma casa. Todas as nossas necessidades diárias e alimentos também serão fornecidos por servos. Dion respondeu àquela pergunta em detalhes. Uau, parece que isso vai ser divertido, disse Eugene, sorrindo infantilmente. Como se fosse demorar 10 dias, zombou Eugene por trás de seu sorriso inocente. Não vou levar nem 10 minutos. Eugene só se impediu de absorver qualquer mana em seu corpo, evitando qualquer tipo de treinamento de mana. Ele não havia negligenciado e adormecido sua habilidade de sentir mana. Apesar de que sentir mana e aceitá-la no corpo são duas coisas diferentes, reconheceu Eugene. Ele estava sentindo alguma antecipação. Esse corpo trapaceiro também seria bom em absorver mana? Longe da mansão, uma cabana isolada ficava dentro da floresta. Embora Vermouth tivesse criado a linha Lei 300 anos atrás, a cabana parecia estar em boas condições.
como se tivesse sido mantida constantemente desde então. Jion ordenou. Fique aqui por alguns momentos. Levará algum tempo para desfazer a segurança. Infelizmente, não há muito para você olhar enquanto espera. Sim, senhor, Eugene respondeu inteligentemente. Jion primeiro desceu de seu cavalo. Então ele tirou um molho de chaves de seu colete e começou a abrir cada uma das fechaduras da cabine, uma por uma. Essas fechaduras também não eram coisas de ferro simples. Sem a permissão do patriarca, seria impossível destrancar as fechaduras e abrir a porta, mesmo com as chaves certas. Durante esse tempo, Eugene também desceu do cavalo e se virou para observar o ambiente. Embora ele também tivesse se aventurado na floresta apenas 2 dias atrás, eles não se aventuraram nem perto daquele lugar tão fundo. Eugene olhou em volta para todas as árvores densas. Ele podia ver vários pequenos animais e insetos, mas não havia monstros. Toda esta gigantesca floresta estava sob gestão rigorosa como parte da propriedade principal. Apesar de que, se olhar para esta atmosfera natural, até parece que um elfo pode aparecer, observou Eugene. 300 anos atrás, os reis demônios de Helmut começaram a correr soltos, e as raças que mais sofreram com isso não foram os humanos, mas os elfos e os dragões. Mais elfos morreram cada vez que o poder sinistro de Helmut ficava mais forte. E os dragões que tentaram confrontar os reis demônios foram mortos em massa. Até mesmo agora, quando apenas 2 dos 5 reis demônios permaneceram, as 2 raças ainda tinham que se recuperar totalmente de seus desastres passados. Ok, vamos entrar, Jion chamou Eugene. Imerso em uma mistura de emoções complexas, Eugene levou um momento para se recompor antes de se virar. Tudo parece impecável, comentou Eugene ao ver o interior da cabana. Há todos os tipos de magia que foram lançadas sobre esse lugar. Jion respondeu à pergunta implícita enquanto levava Eugene para dentro. Eles foram direto para as escadas que levavam ao porão. Está tudo bem se começarmos imediatamente? Eugene perguntou excitado. John deu um assustado quando se virou para olhar para Eugene. Então, depois de piscar os olhos por um momento, ele deu um sorriso irônico e acenou com a cabeça. Se é isso que quer, Jion aqueceu. Era bom que Eugene fosse ambicioso. No entanto, Jion não pôde deixar de se sentir um pouco preocupado. Esse garoto, Eugene Lionheart, era realmente excepcional. Até Jion reconheceu esse fato. Embora ele não tivesse visto pessoalmente o desempenho de Eugene no duelo com Cyan ou durante a cerimônia de continuação da linhagem, ele podia sentir claramente a verdade do que ouviu sobre Eugene. Além disso, os movimentos habituais de seu corpo eram tão leves e ágeis que era difícil acreditar que pertenciam a uma criança que nem treinou sua mana. Embora ser capaz de mover seu corpo bem, não significa que ele será igualmente habilidoso em manipular mana, Jion pensou. Jion estava realmente bem ciente desse fato. Ele também era alguém que tinha ouvido inúmeros elogios chamando-o de gênio desde que era jovem. No entanto, mesmo que seu talento para as artes marciais fosse incrível, ele levou muito tempo para se familiarizar com sua mana. Espero que ele não fique desapontado depois de aumentar suas expectativas. Jion se preocupou silenciosamente. Quanto mais você estava ciente de seu próprio talento e quanto maior o orgulho que sentia dele, pior a dor e a frustração que viriam de seu fracasso contínuo. Eu sou definitivamente um gênio, então por que não posso simplesmente fazer isso? Quando criança, Jion precisava de algum tempo para superar a frustração de seus fracassos. Eventualmente, ele conseguiu superar a parede bloqueando seu progresso. Mas iniciar sua mana pela primeira vez e dominar seus usos ainda foi extremamente difícil. No momento, ele está em grande risco, já que ainda está cheio de confiança em si mesmo. Jion suspirou interiormente. As conquistas de Eugene foram sem precedentes na história do clã Lionheart. Foi a primeira vez que uma criança das linhas colaterais derrotou as crianças da linha direta para ganhar a cerimônia de continuação da linhagem. Foi também a primeira vez que uma criança foi adotada pela família principal. Como se isso não bastasse, ele até reivindicou Wynneth do cofre do tesouro da família e depois foi autorizado a entrar na linha lei. Quando até mesmo os adultos podiam ficar chocados com essa lista de conquistas, quão orgulhoso e cheio de si mesmo deve estar Eugene, sendo uma criança de 13 anos que conseguiu realizar tudo aquilo? Cada vez que esse pensamento passava por sua cabeça, a expressão de Jion suavizava em preocupação. Embora soubesse que suas preocupações eram prematuras, Jion não podia deixar de temer que Eugene ficasse desanimado quando confrontado com as dificuldades da realidade. Se Eugene pudesse ler os pensamentos de Jion, ele teria se engasgado de tanto rir.
Frustração por não ser um gênio? Ele já havia passado por algo assim 300 anos atrás. De pé ao lado do grande Vermouth, ele teve a verdadeira experiência do que um gênio era esfregado em seu rosto uma e outra vez. Comparado ao Vermouth, não havia uma única pessoa neste mundo que pudesse ser arrogante o suficiente para se chamar de gênio. Apenas Vermouth era digno desse título, e a palavra gênio parecia existir apenas para alguém como Vermouth. Como Hamel, Eugene passou a aceitar plenamente esses fatos. O estúpido Hamel, quando ele viu pela primeira vez esse nome escrito em um livro infantil, Eugene sentiu como se quisesse rasgar um determinado autor anônimo em pedaços. No entanto, após uma análise mais aprofundada, ele percebeu que o nome não era tão impreciso. Afinal, Hamel tinha sido muito estúpido, ao contrário de Siena, Anis e Moron, que nunca consideraram o Vermouth como rival. Para eles, Vermouth era apenas um amigo e um companheiro com quem haviam arriscado a vida e a morte juntos. Embora Hamel também se sentisse assim, ele era o único que queria superar o Vermouth. Sendo assim, ele foi o único que continuou a discutir contra as decisões de Vermouth. Sente-se ali no meio. Embora o porão estivesse completamente vazio, Dion apontou para o centro da sala enquanto dizia aquilo. Para o primeiro passo, tente limpar sua mente enquanto respira, já que você precisará começar sentindo a mana ao seu redor. Sim, senhor. Eugene obedeceu à ordem. Mana estava sempre presente, mas era difícil de sentir. E se você quisesse acumular mana dentro de seu corpo, primeiro precisava ser capaz de senti-la. O treinamento em grande escala só poderia começar depois disso. A escritura de treinamento de mana que foi passada através da linha direta foi herdada de nosso ancestral, o grande Vermouth. Dion começou sua lição. Oh! Eugene se animou. Ele estava esperando por aquelas palavras. Embora no início possa ter sido igual às utilizadas pelas linhas colaterais, agora tornou-se completamente diferente. Afinal, tanto tempo se passou e... As linhas colaterais não podem passar a escritura original, continuou Dion. O grande Vermouth havia traçado uma linha clara entre a família principal e seus ramos colaterais. Todos os ramos colaterais compartilhavam as mesmas raízes da família principal. Até mesmo o ancestral de Eugene havia sido um membro da linha direta no passado distante, e foi expulso da família principal quando não pôde se tornar o patriarca. Depois de serem exilados assim, uma restrição inescapável foi colocada em todos os ancestrais das linhas colaterais. Essa restrição tornou impossível para eles passar a escritura de treinamento de mana, que aprenderam da família principal para seus descendentes. A única coisa que podia ser transmitida aos descendentes das linhas colaterais era uma pobre imitação da escritura original da família principal. Esta escritura falsa também foi feita por Vermouth, mas é claro, era muito menos eficaz do que a cópia original. A fórmula da chama branca. Dion pronunciou o nome de sua escritura enquanto despertava a mana dentro de seu corpo. Mana que emitia uma luz branca pura imediatamente rodeou o corpo de Dion, parecendo como se uma chama tivesse acabado de engolir todo o seu corpo. Eugene não sabia que o nome da escritura era a fórmula da chama branca, mas ele se lembrava claramente da aparência única da mana gerada por aquela escritura. A mana de alta qualidade que o Vermouth usou sempre foi expressa na forma de uma chama branca pura como a de Dion. Sempre que Vermouth avançava com essa mana branca, semelhante a uma chama enrolada em seu corpo, as faíscas que voavam dele pareciam a juba esvoaçante de um leão,